Qual é o principal motivo que leva os teus alunos a procurar yoga, que tu identificou lá? Olha, hoje em dia o yoga ele virou uma espécie de uma panaceia, porque o principal problema hoje é a agitação, né? É a agitação. Os problemas que as pessoas têm hoje em dia são frutos dessa agitação. Ansiedade, estresse, insônia. Que é insônia? O cara tá pensando ali um monte de coisa, tá tenso e não consegue dormir, né? E o que é o yoga lá que eu falei no começo? É o silenciamento. Então, o yoga, ele inicialmente tem um impacto na pessoa terapêutico de silenciar, de acalmar um pouco ela. Removendo, né, esse medo demasiado que às vezes nem está presente aqui entre nós, mas a pessoa está com medo de alguma coisa lá dentro da cabeça dela. Uhum. Né? Então, assim, o ser humano ele se desenvolveu ao longo do tempo para fugir do leão, né? E todos os mecanismos fisiológicos que disparam no momento em que eu vejo um leão e me sinto acuado, me sinto em perigo, são os mesmos mecanismos, né? A minha pele sua, os meus músculos contraem, o meu coração começa a bater mais rápido, a minha pálpebra dilata, eu fico pronto para lutar ou fugir. Esses mesmos mecanismos são disparados também no momento que tu sente medo de alguma coisa. Só que a grande diferença é que essa coisa está dentro da tua cabeça. Uhum. E daí que a gente tem esse cenário de muita ansiedade, de muito estresse, de insônia, de medo, de insegurança, entendeu? Que é basicamente a pessoa levando dentro de si um problema da qual ela não pode se livrar, a não ser que ela silencie isso. Tem como... Tu dá aula presencial, né? Não mais. Não mais. Até quando tu deu aula presencial? Até o começo do ano passado, antes da pandemia ali. Tem como chegar nesse estado em grupo, estando no meio de um monte de desconhecidos que vão te disparar medo ou vergonha, ou timidez? Olha, a gente aprende assim com o tempo que uma das principais, né, o yoga ele tem muito essa dinâmica do foda-se, né, assim. Mas o foda-se é sempre pra ti mesmo, né? Nunca é pros outros, pra ordem da realidade, pro respeito, pra hierarquia. Não é pra isso, né? É pra, assim, tô sentindo vergonha. Cara, sabe? Deixa. Tu pode realmente mergulhar numa prática muito profunda numa sala com pessoas que tu não conhece, né? Mas é claro que a prática de yoga e de meditação, ela tradicionalmente ela é feita num método que chama Upadeshana, que é o professor ensina a técnica para o aluno e o aluno vai embora e vai praticar na caverna, na montanha, na casa dele, em outro lugar. Porque o yoga, o autoconhecimento, ele é realizado na solidão. Ele é realizado na solidão. Porque é um olhar para dentro. Realmente, a gente pode entender que para realizar o conhecimento eu tenho ambientes que me facilitam e me dificultam, né? Se eu estiver no meio de pessoas desconhecidas e me sentir desconfortável com isso, vai dificultar. Se eu estiver num ambiente fedorento, muito calor, né, desconfortável, com dor de barriga, vai ser mais difícil também. Então, no começo, é normal que se busque um ambiente confortável para realizar isso, que já é um desafio, né, que é o silenciamento. Então, depois, até na própria lógica do yoga, depois que o praticante meditou lá na casa dele, no sofazinho, com ar-condicionado e tal, ele vai meditar no gelo, ele vai meditar fazendo a panchagnissadhana, né, que é no meio-dia do deserto, tu ata fogo em 5 fogueiras ao teu redor e medita naquele calor absurdo. Já fez alguma coisa assim? Sim, eu tenho um freezer em casa. Tu medita dentro de um freezer? Um freezer desses horizontais. Assim. Tu deita lá e... Deito lá e fico 5, 10 minutos. Cacete. Mas qual é o que isso traz de benefício? É pelo desafio? Ou quando o lugar está desconfortável, tu sabe que tu chegou mais além do teu autoconhecimento? É que assim, se não existe... Uma vez eu fiz uma live que chamava assim... A gente conhece que é aqui quando a merda acontece, né? Então, quando tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Eu consigo realmente meditar, me acalmar. Imagina se não tivesse boleto para pagar, se não tivesse problema de relacionamento para resolver, se não tivesse trabalho para entregar e tal, um nível de qualidade a cumprir, né? Tudo tá bem, né? Então tu pode ficar tranquilo.
Mas agora, o yoga ele funciona muito, o yoga do corpo, o Hatha Yoga ele funciona tanto, porque o corpo, a dificuldade física, ela te tira do eixo emocional. E nessa demanda de estresse físico que tu encontra esse espaço de silenciamento e presença. Então, eu posso meditar num lugar super confortável, né, no paraíso, ou eu posso atingir o mesmo grau de meditação na minha vida, né? Minha vida ela é corrida, eu tenho que fazer coisas que eu não quero fazer, eu não desejo fazer, mas eu tenho que fazer, são as minhas obrigações. E eu me colocar frente a um desafio e conseguir encontrar esta entrega, essa presença, esse silenciamento interior, para mim isso é que é o yoga da vida real, entendeu? Porque se eu for me isolar, sinceramente, nada contra quem vai se isolar nos mosteiros, mas se eu for me isolar nos mosteiros, por mais que a pessoa fale, né, vou abandonar o mundo, mas o mosteiro também fica dentro do mundo, né? A caverna fica dentro do mundo também. Mas ela vai para um lugar onde os problemas são menores. Isso pode ser um começo, né? No começo da vida do yoga, muitas pessoas se afastam dos grupos, deixam de ser tão sociais. É normal, porque, como diz o Upanishad lá, a escritura, no começo da prática, o yogi, ele como uma tartaruga, recolhe os 5 membros ao casco, né? Isso quer dizer, ele recolhe os 5 sentidos e passa a não mais viver para agradar os 5 sentidos, mas passa a viver de uma maneira um pouco mais recolhida. E depois ele retorna, né, para a sociedade, já sabendo quem ele é. Né? Porque o que acontece na ausência de autoconhecimento é que realmente a vida social ela possui muitas tentações, muitas repulsas, muita manipulação. E sem autoconhecimento, tu tá entrando na caverna do leão sem nenhum tipo de conhecimento a respeito do que tu é, né? É o prego na areia, né? Qualquer vento, qualquer coisa leva de um lado para o outro. Daí a gente vive nessa montanha russa emocional. O autoconhecimento ele te dá este centro. Isto sou eu, as minhas ações elas vão neste sentido, é isto que eu quero, tu tem certeza de si mesmo, entendeu? Passa a trilhar um caminho para um quadrante pelo menos, né? Porque as pessoas falam, uma direção. Cara, a direção é difícil a gente acertar, né? Mas o quadrante pelo menos a gente consegue ver qual é da nossa vida, sabe? Então, eu acho que é muito por aí, assim, cara, o principal benefício da coisa é um posicionamento muito mais autêntico e fiel a ti mesmo. Tu passa a aderir assim na vida.